Gente, agora então vai para a última parte, terceira e última parte da aula de hoje, que nós estamos falando sobre a sombra coletiva. E na aula, no vídeo anterior falamos sobre a verdade e agora vamos falar sobre a mentira, ok? Então, W. Ginter, ele fala que para compreender o Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala sobre mentira? Novamente, nós vamos precisar verificar os termos que são utilizados, qual era a compreensão da linguística nesse ponto, tá? Então, primeiramente, nós vamos ver o grupo de palavras integrado pelo kiporkonio, que significa fingir. Então, vejam o conjunto de conceitos que estão ligados na construção do entendimento do que é mentira, segundo o óculos, segundo a visão do Novo Testamento, tá bom? Então, fingir, outro, hipócrisis, que é a hipocrisia, e o outro, hipócrites, que é o hipócrita. Então, nós temos fingir, hipocrisia e hipócrita. E de maneira ainda mais direta, a mentira é designada no Novo Testamento, segundo o verbo pseudomai, que significa mentir, pseudos, que mentira, pseustes, mentiroso. E aí a gente vai vendo vários termos dentro dessa mesma ideia, né? Então, fingir, hipocrisia, hipócrita, um conjunto de ideias. Aquele que finge, aquele que dissimula. Também aquele que mente, aquele que é mentiroso e aquele que age para mentir, tá? Vamos lá então, vamos caminhar mais um pouquinho. O primeiro grupo de palavras, que é formado pelos esses adjetivos que a gente acabou de falar, é mais encontrado nos evangelhos sinóticos, né? A gente vai ver João Batista, Jesus, falando muito sobre a questão da hipocrisia em relação aos religiosos, tá? Chamando-os de hipócritas algumas vezes, especialmente no evangelho de Mateus, sempre colocado nos lábios de Jesus num sentido muito bem conhecido. Então, é aquela pessoa religiosa, guiada pelo fingimento, assumindo conscientemente, pessoa dominada de cegueira e prisioneira do auto-engano. Então, olha que interessante, ele é assumidamente. Ele, quando está sendo hipócrita, ele não está simplesmente equivocado, ele está sendo hipócrita propositalmente. Lembra que Jesus falou: vocês nem cuidam dos órfãos, das viúvas, né? Vocês são os hipócritas. Como o texto que eu falei anteriormente, quando os animais de vocês caem no dia de sábado, vocês livram os animais e vocês não livram as pessoas, eu não posso curar no sábado, vocês são hipócritas, né? Então, os hipócritas de que os evangelhos falam são pessoas que, por fora, elas têm uma aparência de piedosa, de temente a Deus. Olha que perigoso, hein? Mas na prática, elas não aceitam o dom gratuito de Deus, rejeitam a salvação oferecida por Ele através de Jesus. Então, esses são os hipócritas. O segundo grupo de palavras, lembra? O segundo grupo de palavras, vou te lembrar. Mentir, mentira, mentiroso, que não mente, né? Significa, esse segundo grupo, numerosas palavras relacionadas a essa raiz pseu, que encontra-se principalmente nos escritos paulinos e nos escritos joaninos, tá? Então, mentira, mentir, mentiroso, são termos que ressaltam o auto-engano, deste que pensa estar no lugar de Deus. Então, o primeiro, o hipócrita, ele faz conscientemente. Esse segundo grupo dos mentirosos aqui, eles se auto-enganam.
se auto-enganam. Então, eles pensam que estão no lugar de Deus. Então, é a mentira primeira. Lembra lá de Gênesis, quando a serpente fala para Eva, né? Olha, nada vai te acontecer, você vai ficar igual a Deus. Então, é esse engano, é essa mentira de querer se colocar no lugar de Deus, tá? Que leva a adorar outras criaturas no lugar do Criador. Então, a pessoa se projeta, a pessoa se coloca como poderoso, a pessoa se coloca como poderosa, a pessoa se coloca como aquele que é infalível, que é grandioso, que é majestoso, né? Isso é uma dimensão muito grave. Esse auto-engano é uma cilada, é a mesma cilada do Éden que muitos líderes religiosos caem. Esse auto-engano da mentira, que é mais especial, que é mais íntimo, né? Ele está entranhado no mais íntimo do homem e da mulher. Ele deturpa, pois a criatura rejeita ser criatura e se considera divina em si mesma. Então, especialmente os líderes religiosos, né? Sejam pastores, pastoras, bispos, sejam líderes dentro da própria comunidade, leigos que são líderes, nós precisamos ter muito cuidado com essa mentira, com esse auto-engano de achar que nós é que somos, né, Deus, que nós é que somos poderosos, que tudo acontece por nossa causa. Isso é uma auto-ilusão. Eva, então, bebeu dessa auto-ilusão. Eu vou beber só água mesmo, tá? Eva bebeu dessa auto-ilusão. Então, esse segundo grupo, esse segundo conceito de mentira no Novo Testamento, ele é a mentira do auto-engano. O primeiro grupo é o da hipocrisia, que eu vivo a mentira conscientemente. E esse segundo conceito de mentira, que é o auto-engano, eu penso que sou poderoso, poderosa, eu penso que sou divino, eu penso que o que acontece, o êxito que tem, todos os benefícios que acontecem no reino, eu penso que é por minha causa. Então, cuidado. É tudo por ele e para ele e por meio dele, por meio de Jesus. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, tá bom? Então, essa mentira do auto-engano se resume significativamente na existência do velho homem. Então, você vai poder ver lá em Colossenses 3, de 3 a 17, são enumerados vícios que essa velha natureza tem. Fala-se da mentira, que é separada dos outros vícios, né? O pecado consiste na mentira, no fundo consiste em querer ocupar o lugar de Deus. Novamente a gente volta lá para o Éden, né? E a religião, cuidado, às vezes ela faz isso, tá? Às vezes a gente pensa, a pessoa foi curada porque, puxa, eu sou uma pessoa muito especial. Não, primeiro, todo mérito sempre vai ser de Jesus. Eu não preciso falar isso, eu acho, né? Preciso? Então, todo mérito é de Jesus, tá? O homem que mente assim se ilude, se engana no nível mais profundo do seu existir. Porque o hipócrita, ele mente sabendo que está mentindo. Esse outro mente para si mesmo. E às vezes nem percebe, tá? Tá achando que é o cara. Então ele rejeita o desígnio de Deus, perverte a relação entre os seres humanos, deturpa a relação com o mundo criado por Deus, se relaciona consigo mesmo. Olha como é que isso vai contaminando tudo. De uma maneira falsa, ele usa máscaras, auto-iludindo-se, vivendo na mentira a respeito da própria realidade. Então, às vezes, a realidade está na cara dele e ele nega, achando que ele, né, é que sabe de todas as coisas e está totalmente fora do propósito, tá?
Então, todo homem, todo ser humano está inclinado à mentira, mas Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a capacidade para viver a verdade e para viver na verdade, porque nós somos recriados em Cristo. Então, a verdadeira imagem de Deus é purificada da falsidade, da mentira, das mentiras que são próprias da existência do velho homem. Ai, como o velho homem consegue fazer mentira, dar volta, se iludir, iludir os outros, né? Então a mentira aparece nos escritos de João como a rejeição e inimizade contra Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a verdade. O portador da verdade, ou melhor, a própria verdade que é Jesus, ele propõe essa nova vida para andar com ele. O mentiroso fica fechado na infidelidade, fica fechado diante do dom da salvação. Então, o mentiroso caminha para a morte. A mentira e a morte formam uma unidade fatal. É um trágico binômio atribuído ao diabo, não é verdade? Ele é o pai da mentira. E como consequência, os seus filhos, aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que rejeitam a vida, eles vão realmente para a condenação. Negar a Jesus Cristo é negar o próprio ser de ser criatura. Então, quando eu nego a Jesus, quando eu nego viver na verdade, eu abro mão disso para viver a história da serpente, para viver uma ilusão, mesmo que dentro de uma igreja. É esse o ponto que eu quero que você compreenda. Mesmo dentro de uma igreja, eu posso ainda estar vivendo a mentira do Éden, né? De que eu é que sei das coisas e não Deus. Quando eu vivo a verdade, eu me sujeito a confiar inteiramente a minha vida a Deus. Ele é dono da minha vida, ele é dono do meu destino, ele é dono das minhas escolhas, né? Eu opto pela vontade do Senhor. Então, o homem é mentiroso. E quando ele não reconhece a realidade do seu pecado, ele está afirmando que Deus é mentiroso. Lembra que João fala, quando nós dizemos que não somos mentirosos, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Lembra que ele fala isso? É exatamente essa reflexão. Ele fala quando dizemos que não cometemos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque todo ser humano é pecador. Mesmo quando a gente aceita Jesus, a gente continua dependendo da graça de Deus todos os dias da nossa vida, tá? Eu já falei que, né, João chega a chamar esses judeus, olha, ele chega a chamar os judeus, os filhos de Abraão, de filhos do diabo. Olha, é muito forte, né? Porque não existe verdade na religião que eles estão praticando, tá? Então, agindo como mentiroso, seduzindo, enganando. Então, a mentira é uma escravidão. O pecado é a mentira. Porque quando nós nos deparamos com a verdade, na conversão, a gente enxerga o nosso pecado. Não é assim? Nós reconhecemos que nós somos pecadores e que Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. Quando a gente se depara com o nosso pecado, a mentira do pecado cai. A gente vê a nossa miséria. E aí a gente aceita Jesus, a gente passa a estar nele e recebemos essa vida nova para viver nele a verdade que o seu reino veio trazer. João 8, 31 e 32 vai dizer: se permanecerdes na minha palavra, sereis em verdade meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Ou seja, quem anda na mentira, no auto-engano e na hipocrisia não estão libertos, tá? Só o Filho poderá nos libertar para sermos verdadeiramente livres. A mentira, ela radica-se, ela fica entranhada, grudada no mais profundo do nosso ser. Então, trata-se da decisão fundamental de todas, aceitar ou rejeitar o dom do amor salvífico de Deus mediante o seu Filho enviado, Jesus Cristo. O ser humano precisa decidir. Não é só ir à igreja, não é só frequentar o culto, não é só frequentar. Tem que decidir. E nessa decisão, a gente sempre vai ganhar algo e vai perder algo, né? E nós vamos perder esse auto-engano e essa hipocrisia. Trata-se então de amar a verdade, de viver em coerência com ela. Novamente, João vai dizer, olha, João vai querer sempre trazer a coerência. Você não pode dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão. O que ele está dizendo? Você está mentindo, você está se enganando, né? Então, nós precisamos da coerência, viver a verdade, viver a coerência da nossa fé, a coerência da conversão. A mentira é a incoerência entre a nossa profissão de fé e a vida diária. Então, na profissão de fé a gente falou uma coisa, mas na vida diária a gente vive outra, então a gente não está na verdade, a gente está na mentira, ou da hipocrisia ou do auto-engano. Então, entre a conversão afirmada e o caminho contrário, nosso comportamento, nossas atitudes, tudo isso é mentira, de acordo com a teologia joanina. Aí eu já falei, né? Você vai lá para 1 João, capítulo 1, verso 6, 2, 4, 20. A carta de João é pequenininha, vai lá e lê. Você vai conferir direitinho, tá? Então, dessa atitude de estar em Cristo, surge uma exigência, que é evitar a mentira nos nossos relacionamentos entre os irmãos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento conosco. Às vezes a gente quer se enganar, né? Não tinha até um chavão que diz assim, tô cansado de ser enganado, né? Mas tem gente que gosta de se enganar. A verdade está cristalina e a pessoa gosta de se enganar. Então, a mentira para o homem novo é algo que deve ser abominado, abandonado. E no lugar da mentira deve então entrar a palavra da verdade. Os que falam a mentira, isso é tão sério, não poderão participar da Jerusalém celestial. Está lá em Apocalipse 14, 5, 21, 8, 27, 22, 15. Depois você pode também conferir Efésios 4, 25 e 3, 9, tá? Então, a realidade da sombra e a revisão atual pessoal e comunitária, elas são urgentes, tá? Nós não podemos ignorar essa realidade. É necessário o bom senso em confrontos com os desafios provenientes da psicologia profunda e da psicanálise. Então, como eu falei aqui, a psicologia e a psicanálise, desde que respeitem os próprios limites e não extrapolem seus métodos, elas podem prestar um serviço importante à pessoa religiosa. Então, é necessário também ter discernimento para ver o que, né? Nós sabemos que nós estamos num tempo em que existem muitas correntes da psicologia, da psicanálise, né? É importante também a gente não embarcar em qualquer caminho desse sem antes verificar o que é também compatível com o entendimento das escrituras, tá? Reconhecer as sombras é um desafio da nossa conversão pessoal, ok? Então, nós somos criaturas carentes,
Nós somos ansiosos, inquietos, insatisfeitos. O ser humano está sempre procurando a plenitude, né? Como criaturas, nós temos carências fundamentais, e essas carências muitas vezes nos levam a desenvolver falsas ilusões, que são os altos enganos que eu falei há pouco, né? E eles muitas vezes nos convencem a viver o comodismo de uma mentira, né? Então essa temática da sombra, ela quer nos motivar a uma conversão genuína a Deus através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Só pode ser desenvolvida, só pode ser vivida, né, com o antídoto da sinceridade, da conversão interior, da verdade a respeito da própria realidade interior. Essa conversão, então, ela precisa evitar projetar as nossas sombras para nos trazer o engano. É como tapar o sol com a peneira, né? A gente pode falar assim. E saia dessa tentação, sabe? Seja sincero, fale com o Senhor das suas dificuldades e comece a trabalhar com o Espírito Santo para você superar, né, essas suas sombras interiores. Isso vai trazer crescimento, maturidade para você. Você vai amadurecer, vai ser ótimo para você, vai ser ótimo para as pessoas que estão à sua volta, vai ser ótimo para a sua fé, e você também motivar e ensinar as pessoas a viverem a verdade do Evangelho e não a hipocrisia ou o auto-engano, né? Com isso você vai amadurecer para o bem, para o amor, para a justiça, para a humildade, para reconhecer que você também tem sombras, tem defeitos, tem limitações, tem fraquezas, que você pode melhorar, que você pode superar, que você pode perceber as suas deficiências, você pode aprofundar a sua conversão a cada dia. A Bíblia diz, né? Cada um examine-se a si mesmo. E às vezes a verdade pode ser dura, mas é o único caminho para a libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Mas tem a verdade aí, tá? Então, a dureza do Evangelho na denúncia da mentira, da hipocrisia religiosa representada pelos escribas e fariseus, é uma realidade que a gente também precisa encarar, né? Os fariseus não conseguiram, muitos deles, a maioria não conseguiu. A maioria, talvez a maioria dos mestres tenha ficado ofendido com a sabedoria, a simplicidade de Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem é esse Jesus aí de Nazaré que está querendo ensinar a gente, né? Então, realmente, a verdade, ela desnuda a mentira. Ela confronta a mentira da hipocrisia e do auto-engano. Nós, cristãos, podemos sim cair nessas duas tentações, nessas duas vertentes da mentira. Ao considerarmos e destruirmos o outro, podemos nos sentir melhores do que ele. Então, muitas vezes, para a gente se sentir maior, a gente destrói quem está à nossa volta. Cuidado com isso, tá? Atacar o mal nos outros, né? Esse mal pode ser real ou pode ser a sua visão também, né? Condenar o erro dos outros, aparentemente, é mais fácil do que examinar a si próprio, né? Às vezes até dentro de um casamento, a gente acha que o outro é que está sempre errado, mas às vezes nós precisamos mudar algumas coisas em nós e certamente isso vai melhorar absurdamente a qualidade do relacionamento familiar, tá? Então, R. Eiferman, ele diz que identifica-se com um ideal deslumbrante, recalcam o homem sombrio dentro de si próprio e falam então de uma vida santificada. Sua fé realmente, em grande parte, nada mais é do que ilusão. Olha que tristeza, né?
alguém achar que tá, é como a gente diz, tá crente que tá abafando e tá totalmente fora. Então, cuidado, não caia nessa tentação, tá? De certo, todos eles sabem que são pecadores, mas na prática não querem saber disso. Não se deixam redimir da sua maldade, mas recalcam-na ou projetam-na no mundo pecador. Às vezes é mais fácil dizer que todo mundo é pecador do que a gente reconhecer que a gente também dificulta muitas vezes as pessoas de conhecerem a Jesus, não é? Então, essa atitude farisaica, essa atitude mentirosa, farisaica da própria realidade, o fariseu que se sentia justo, cumpridor das leis, das obras prescritas ali na lei, não percebe, ele não enxerga, muitas vezes, a negatividade e o pecado que existe no seu interior. Ele vive uma mentira da hipocrisia e a mentira da autoilusão, porque ele acha que está ótimo, apesar de toda a incoerência que Jesus vem revelar que eles estavam vivendo, tá? Então, ele tem um comportamento da injustiça. Essa atitude farisaica leva a pessoa a viver essa autoilusão e essa mentira. É importante reconhecer o pecado como pecado. O maior pecador para a literatura bíblica será aquele que nem mesmo tem a consciência do seu pecado. E quando J. Faus fala sobre isso, sabe quem imediatamente me vem à mente na história da Bíblia? Daquele ladrão da cruz. Tem 2 ladrões ao lado de Jesus. Esse primeiro ladrão, a gente chama o outro até de bom ladrão, né? Mas o primeiro ladrão, ele está criticando Jesus. Ele está zombando de Jesus. Ele está escarnecendo de Jesus. O outro fala, rapaz, nós estamos aqui porque nós cometemos delito. O segundo consegue enxergar a verdade. O primeiro está na autoilusão, julgando Jesus, condenando Jesus, ridicularizando Jesus, enquanto o outro fala, nós merecemos. Ele vira para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual é a resposta de Jesus? Interessante que para o primeiro Jesus nem o exorta, né? Quer dizer, aquele homem foi até o final da vida na mentira, nem reconhecendo o seu pecado naquele momento final da sua vida. O outro, pelo menos no momento final, reconhece. E Jesus fala hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, né? Então a gente vai ver o pecado de Davi, que no primeiro momento, Davi também, fica quietinho. O profeta Natã, né? Deus precisa levantar o profeta Natã para lembrar Davi do seu pecado, tá? Então nós vamos ver que no caso dos fariseus, o homem cego vê a luz e eles que veem não enxergam nada. Eles ficam fechados na sua própria cegueira, né? Tem o texto lá de João 9:41. Então, nessa perspectiva teológica, a cegueira é a cegueira espiritual. É esse fechamento, para a verdade. É um fechamento dentro da mentira, onde a pessoa prefere viver a mentira, rejeita a luz. Não se considerar pecador é ser o pior pecador, porque esse que não se considera pecador não encontrará a graça, não encontrará a redenção, não encontrará a salvação. Mas o pecador que reconhece o seu pecado com sinceridade e com humildade busca o Senhor Jesus, esse encontrará descanso para as suas almas, esse encontrará perdão, né? Então eu vou ficando por aqui nesse desafio de não andar na mentira, na sombra da hipocrisia, da religião, do auto-engano, né? Tanto a hipocrisia, quando eu minto, faço de conta que está tudo bem e não está nada bem, eu vivo uma farsa, uma ilusão, e o outro é a serpente lá do Éden, né?
que quer te iludir, fala, não, você pode comer, você vai dar tudo certo. Então você se auto-ilude, você se auto-engana, né? E esse tema da mentira, ele merece uma atenção muito especial por todos nós, tá? Por cada cristão. A mentira é o fechamento do ser humano, é a rejeição da verdade, que é Deus revelado em Jesus Cristo. Então, o primeiro passo para a conversão, para sair dessa mentira, é aceitar que precisamos de conversão. É aceitar que somos pecadores e precisamos de Deus. A nossa ambiguidade, as nossas fraquezas são reais. Elas existem. As nossas sombras são reais. Precisamos encará-las, amadurecer a nossa personalidade, amadurecer a nossa fé, amadurecer o nosso amor, né? Viver em união com Cristo, viver em união com os cristãos, afirmar como Paulo, pois quando estou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque ele vai encontrar a força que vem de Deus, tá? E ele depois vai dizer lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. A verdade nos liberta. Quando nós ficamos cegos para a verdade, nós mentimos para nós mesmos, acreditando que somos luz. Quando reconhecemos nossas sombras, então enxergamos a nós mesmos, enxergamos a verdade que é Deus. Enxergamos que os outros são fracos, que eu também sou, que os outros precisam da graça de Deus e eu também preciso da graça de Deus. Isso é válido e nos enche de humildade, de sinceridade e reconhecendo que existem sim as sombras coletivas. Nessa terra não há igreja perfeita, não há comunidade perfeita, mas existe a comunidade que se dispõe a pregar o reino e a viver o reino de Deus em verdade. Deus te abençoe.